Bem, o nosso período literário desta semana, tá, que é apenas para estudo de vocês, né? Mas vai servir para que quando vocês forem fazer os seminários referentes aos autores desse período e a atividade que vem na semana que vem, vocês tenham um referencial para poder fazer uma revisão, tá? O nome deste período é uma coisa assim bem interessante, porque a princípio, quando a gente lê esse nome, quando a gente ouve que o nome é esse, a gente tem a sensação de que não houve nada de produtivo, nem produção literária, nem boas obras durante esse período. Mas não é bem assim, tá? O nome Geração Perdida ou Lost Generation se refere ao fato de que os autores mais importantes dessa época eram todos eles, né? Mas os mais importantes, eles se sentiam perdidos. Eles estavam vivendo no meio da Primeira Guerra Mundial, tá? E eles estavam completamente sem esperança, desesperançosos. Eles tinham grandes dúvidas sobre o futuro. Eles não conseguiam ver uma luz no fim do túnel. Então, eles achavam que o mundo nunca mais seria o mesmo, que não haveria, por exemplo, brilho, não haveria mais música, né? Enfim, seria uma coisa assim bem tenebrosa. Como, na verdade, acabou acontecendo, porque vocês vão ver que logo a seguir houve aquela grande depressão, né? Aquela crise financeira, porque o mundo naquela época não estava conseguindo se recuperar da guerra e dos seus efeitos, tá? Mas isso, graças a Deus, foi apenas temporário. Depois tudo acabou sendo diferente, né? Sendo o oposto. Mas o fato é que neste período, por causa da guerra, né, e por causa de todo o sofrimento que esses autores viam na guerra, as obras acabaram por refletir essa desesperança, tá? E alguns desses autores, como foi o Fitzgerald e o Hemingway, eles viveram a guerra, né? Eles foram documentar a guerra in loco, eles participaram da guerra. E aí eles viram de perto todo aquele sofrimento, toda aquela dor que as guerras trazem, né? Então, tem algumas obras do Fitzgerald e do Hemingway que mostram os hospitais, né? Então, é claro que tem aquela ficção, né? Tem aquele romance, mas tudo era para mostrar que a guerra não servia para nada a não ser para trazer sofrimento, tá? Então, é por isso que o nome deste período é esse, Geração Perdida, porque eles estavam perdidos, eles não tinham esperança no futuro, eles não sabiam que caminho a humanidade ia seguir, como as coisas iam acontecer depois da guerra. Então, eles, alguns deles, né, bebiam muito, viraram alcoólatras, né, viram muito sofrimento, viram muita dor e acabaram por retratar isso nas obras que eles escreveram. Então, neste período, tá? Alguns estudiosos alegam e dizem que a maioria das obras importantes foi, na verdade, uma autobiografia, porque foram relatos de coisas que eles viveram, né? Que eles viram, que eles presenciaram. É bem possível que tenha sido assim, tá? Porque as coisas são muito vivas, né? Os relatos que aparecem nas obras são muito vivos. Então, é bem possível que tudo isso tenha sido realmente experiências reais.
concretas, tá? Que eles viveram. Tá? Embora o nome possa nos levar a crer que não houve produção literária, ao contrário, algumas das obras mais importantes da literatura americana e alguns dos autores mais respeitados dessa literatura existiram exatamente neste período. E se vocês estiverem conseguindo ver bem aí essa tela, vocês vão perceber que o T.S. Eliot, que foi aquele autor lá homenageado no nosso encontro de literatura anglófona, ele está presente aí. Tá? Então, é por isso que as poesias dele têm esse tom meio que melancólico, né? Meio que sofredor. Tá? Vejam que isso é um sofrimento diferente daquele lá do romantismo, né? Aquele sofrimento lá do romantismo, ele era individual. Ele era, vamos dizer assim, proveniente das crises e das meditações do indivíduo. Aqui não. Aqui foi um sofrimento pelas experiências que eram comuns a todos eles naquele momento, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial é um fato, ela existiu, né? E esses autores, eles não concordavam muito com a participação dos Estados Unidos nesta guerra. Eles achavam que era algo desnecessário, tá? Que era algo sem justificativa, diferente do que ocorreu, do que vai ocorrer lá na Segunda Guerra, né? Quando vocês sabem que os Estados Unidos não queria entrar, só entrou por causa do Pearl Harbor, que foi aquela destruição que o japonês causou lá, e aí o americano não teve jeito a não ser acabar com a guerra de vez. Aí vocês conhecem toda a história, nós ainda vamos falar nisso mais para frente. Mas, na Primeira Guerra, esses autores, especialmente, não concordavam com a participação americana. Tá? Eles achavam que era algo sem explicação, sem justificativa. Não tinha porquê os Estados Unidos entrarem na guerra. Então, eles ficaram com muito medo do futuro, certo? Eles ficaram com medo de que o mundo se tornasse sombrio, se tornasse amargo, né? Melancólico, e que não desse mais espaço para a literatura, certo? Então, eles começaram a narrar, certo? A mostrar todo esse sofrimento, toda essa dor proveniente da guerra, certo? Ao mesmo tempo em que eles exaltavam os soldados, aqueles que participavam, que lutavam, né, como se fossem heróis, tá? Enfermeiros, enfermeiras que cuidavam dos soldados feridos. Então, ao mesmo tempo em que eles exaltavam essas figuras, eles narravam, né, eles representavam o sofrimento e a amargura dessa guerra. Então, eles eram desesperançosos. Por isso, o nome de Geração Perdida, porque eles não sabiam o que é que ia acontecer, eles não sabiam que caminho eles deveriam trilhar, eles não sabiam como seria o futuro da humanidade, certo? E, por consequência, o futuro deles próprios, né, como escritores literários. Então, essa é a característica principal desse período. Além disso, nós temos uma outra característica muito interessante nesse período, que é o fato de que ele foi o único período literário em que os autores produziram as obras fora do território americano. Então, os escritores, eles não estavam nos Estados Unidos. Eles saíram para morar em Paris, né, em outros lugares da Europa. Então, eles estavam vendo a sociedade americana de fora para dentro, certo? Então, aquilo tudo era a visão deles, era como se uma cortina de teatro, né, tivesse se aberto e eles fossem espectadores. Então, eles puderam escrever obras, né, com esse distanciamento. Então, as experiências que eles viveram não foram lá dentro do território americano, mas foram experiências da guerra,
certo? Que é semelhante em qualquer lugar, né? Então, eles fizeram esses retratos da guerra, vamos dizer assim, tá? Porque eles estavam fora do território, então eles estavam vendo isso de fora para dentro. Então, esses dois aspectos, tá? Formam as duas características principais desse período, que é conhecido como geração perdida, porque os autores estavam perdidos, né? Desesperançosos, amargurados. Vejam bem, hein? É importante lembrar que geração perdida não é porque não houve produção literária, hein? Certo? Houve sim, e uma produção de altíssima qualidade, certo? Talvez algumas das obras mais importantes e dos autores mais importantes da literatura americana, inclusive com gente aí, como vocês vão ver quando fizerem os seminários de vocês, que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, certo? Então, é realmente algo que precisa estar na cabeça de vocês, porque senão, quando se dissesse geração perdida, um período da literatura chamado geração perdida, a gente vai pensar logo que não houve produção literária. Mas como vocês podem ver aqui, olha, a percepção era de que após a Grande Guerra, esta geração estava sem direção em um mundo pós-guerra. Então é por isso, tá, que se deu o nome a esse período de Lost Generation, geração perdida. Correto? Tá claro, gente, isso aí? Então, eu coloquei lá na plataforma outros materiais, né, de apoio para vocês. Mas esse daí é uma síntese, como a gente tem feito em todas as nossas conversas, certo? Alguma pergunta? Desculpa. Só lembrando, tá, gente, que a atividade de vocês desta semana, ela não é pontuada. Portanto, não há seminários, tá? Há apenas esse material de estudo e lá 2 perguntinhas para quem quiser refletir sobre isso. Não há obrigatoriedade de postagem, como vocês já estão acostumados com essa sistemática que a gente vem utilizando, tá? Então, é bom que vocês deem uma olhada, que vocês reflitam um pouco, tá? Mas, basicamente, o importante são esses 2 pontos, tá? Geração perdida, porque não havia esperança no futuro, né? As pessoas não sabiam como a humanidade ia se comportar no pós-guerra, e foi o único período em que os autores fizeram obras que mais pareciam retratos dos Estados Unidos, porque eles estavam fora do território. Eles estavam morando em outros lugares, Paris, algumas outras partes da Europa. Então, eles estavam fazendo, na verdade, um retrato com base na própria experiência que eles estavam tendo. Então, eles retrataram aquilo que eles achavam, né, que podiam ver lá nos Estados Unidos, aliado, claro, sempre àquela pitada de ficção, né, que é comum na literatura. Certo, gente? Posso tirar a tela e vocês vão perguntando? Certo, professor.